Bem-vindo ao nosso canal Palavra de Esperança. Eu quero fazer um convite para você. Nós já estamos com as nossas reuniões acontecendo na Igreja Evangélica Palavra de Esperança. Às quartas-feiras, uma reunião de oração, onde nós oramos por famílias, causas específicas e Deus certamente vai abençoar a sua vida. Aos domingos, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, às 10 horas, o culto matinal, sempre uma palavra abençoadora para a sua vida. E às 18 horas, um culto de adoração a Deus, de louvor, onde nós também ouvimos a palavra de Deus e começamos uma semana abençoada. Venha, traga a sua família, você é o nosso convidado. Hoje é dia de finados, um feriado nacional, um dia triste, onde muitas pessoas vão até os cemitérios para prestar homenagens aos seus mortos, e esse dia sempre é um dia de tristeza. Mas eu quero falar sobre 3 fatos reais sobre a morte. A morte, esse tão terrível e temível inimigo dos homens. Todos, de uma forma geral, tememos a morte. E eu quero então, biblicamente, mostrar para você esses 3 fatos, ok? O primeiro fato é que a morte é um processo e todos nós passaremos por ele, a menos que Jesus venha para arrebatar a sua igreja, porque existe uma promessa bíblica de que no dia do arrebatamento os vivos serão transformados e todos irão ao encontro do Senhor nos ares. Salvo isso, todos nós um dia passaremos por esse processo tão triste que é a morte. Não importa qual seja a sua condição financeira, sua condição cultural, a sua condição religiosa, nada disso importa. O que importa é que certamente um dia todos nós iremos passar por esse processo chamado morte. Esse é o primeiro fato. O segundo fato sobre a morte, já que é um processo que todos nós um dia iremos passar por ele, é que nós devemos estar preparados para esse dia. Porque nos cemitérios de todo o Brasil, hoje, estão sendo visitados mortos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, porque a morte, ela não respeita a idade. Muitas vezes ela chega de maneira inesperada, outras vezes por um processo chamado doença, que vai ao longo do tempo definhando a vida humana, mas o fato é que nós precisamos estar preparados para esse dia. Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte. Elas até batem na mesa de maneira supersticiosa, pensando assim que irão afastar esse tão terrível inimigo deles. Mas a morte não é o final de tudo, ao contrário, é o início de uma nova vida, quer seja na presença de Deus, quer seja longe de Deus. E o que vai definir justamente esse futuro eterno de cada um de nós, do ser humano, é a decisão que ele tomar enquanto vivo. Se ele entregar sua vida para Jesus, existe uma promessa de que a sua eternidade será nas mansões celestiais. Infelizmente, se ele não entregar sua vida para Jesus, não tomar uma decisão aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu destino final, a sua eternidade será longe de Deus, no lugar de choro, de pranto e de ranger de dente. Assim a Bíblia fala para nós. Pastor, qual é o terceiro fato sobre a morte? Já que ela é um processo que todos nós iremos passar por ele, também que devemos estar preparados para esse dia. Qual é então o terceiro fato sobre a morte? Esse é o grande fato, a grande notícia é que Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, um dia também nós iremos vencer. Vamos então ler o texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte foi vencida na cruz do Calvário.
Jesus matou a morte para que hoje nós pudéssemos ter vida. Logicamente, nós respeitamos todos aqueles com sentimentos para com seus mortos. Eu também tenho pessoas entes queridos que morreram, da minha família e amigos. Nós respeitamos esse momento, esse dia, a tristeza do coração de cada um de vocês, mas existe um fato novo, um fato maravilhoso, é que Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, um dia nós também iremos vencer. Mas como é que eu faço, pastor, para vencer a morte? Esse processo tão terrível, esse grande inimigo do homem. Muito simples, você precisa abrir o seu coração e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E a Bíblia fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Essa é a grande notícia desse dia de finados, um dia de tristeza, de dor, de sofrimento, é que Jesus venceu a morte. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós temos também a certeza, a convicção, a esperança de que quando a gente também tem essa experiência com o Senhor Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício único dele na cruz do Calvário, nós um dia, quando passarmos por esse processo, se Jesus não vier antes, nós um dia iremos ressurgir da sepultura, iremos ressurgir do pó da terra e também teremos os nossos corpos transformados e iremos estar para sempre com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo diz assim também em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. E no final ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que Deus abençoe sua vida. A morte não é o final de tudo, ao contrário, é início de uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Que Deus possa enxugar dos seus olhos toda lágrima e te dar essa bendita esperança de que Jesus venceu a morte. Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por vidas, por pessoas, por famílias que estão nesse dia chamado Dia de Finados, tristes, chorando por causa dos seus entes queridos que já se foram. Que o Teu Espírito Santo possa confortar, possa consolar cada vida e que nós também possamos ter a convicção, a certeza de que a morte não é o final de tudo, ao contrário, é início de uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. Por isso, que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra nos corações e que pessoas possam se render aos Teus pés e também ter essa viva esperança de que um dia o Seu nome será chamado, ó Deus, nas mansões celestiais e estarão para sempre com o Senhor Jesus. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.